Já reparou como quando a economia está em crise, surge aquele discurso de precisamos ser austeros? É quase como se o governo dissesse, aperte os cintos que a gente resolve daqui. Mas será que a austeridade funciona mesmo? Ou só disfarça problemas maiores? Hoje vamos analisar esse tema, entender de onde vem essa ideia de cortar gastos e aumentar impostos, e descobrir se esse método realmente ajuda ou apenas atrapalha o crescimento. A austeridade virou sinônimo de medidas duras, menos gastos públicos, mais impostos e, no fim, um ajuste de contas que promete organizar todo o orçamento. Mas a realidade é bem mais complexa. Em muitos países, as pessoas começam a pensar que são elas que pagam as contas enquanto a economia patina. Será que o problema é a ideia de austeridade em si? Ou a forma como ela é aplicada? Nesse vídeo, vamos olhar para esse ponto de uma forma mais acessível, focando nos pontos que ajudam e que estrangulam a prosperidade. A palavra austeridade sugere firmeza, uma espécie de arrumar a casa na marra. Na prática, trata-se de equilibrar receitas e despesas do governo. É como quando uma família decide cortar luxos para quitar as dívidas, mas sem deixar de lado os itens básicos. O problema é que muitos governos não fazem essa distinção entre luxos e essenciais, e acabam cortando de todo lado, sem um critério claro. Importante não confundir austeridade com corte de gastos à toa. A ideia original é cortar o que não traz benefício concreto, mantendo ou até investindo mais em setores que trazem crescimento, como educação e infraestrutura. O problema está em ver que os governos preferem fazer um corte linear, uma tesourada geral, em vez de analisar os gastos que realmente não fazem sentido. Quando esses cortes viram medidas desesperadas, você não conserta o problema estrutural do país. É como dar um remédio errado para um paciente. No começo, parece que resolve o problema da febre, mas no final de tudo não ataca diretamente a doença. Se a austeridade fosse um remédio, ela deveria ser voltada para onde o Estado gasta que não dá retorno, e não para serviços que no longo prazo trazem receita. A grande questão é, qual é a intenção por trás da austeridade? Se é só mostrar serviços para credores, ou se é só aprovar pacotes antes da próxima eleição, a população fica desanimada. Mas se for uma decisão planejada, com foco em gerar eficiência, o país sai mais forte. No fim, a austeridade é como uma faca de cozinha. Ela pode ajudar a preparar uma refeição saudável, mas também pode causar graves acidentes. Tudo depende de como se usa. Na teoria, austeridade de verdade é aquela que descarta gastos improdutivos e foca naquilo que realmente traz crescimento. Em vez de manter subsídios em setores sem futuro ou bancar privilégios de uma elite burocrática, a intenção seria realocar esses recursos em áreas que realmente ajudam a economia a crescer, como tecnologia, saúde, educação de qualidade. Pense no empresário que sabe que a sua empresa está dando prejuízos. Ele corta divisões que não estão dando lucro e aposta em produtos mais promissores. E esse é o espírito. Se o governo percebe que os gastos não estão dando retorno para a população, ele deve eliminá-los ou enxugá-los, liberando espaço orçamentário para ações que geram emprego, renda e inovação. No entanto, isso bate de frente com interesses políticos. Cortar gastos desnecessários às vezes significa desagradar grupos influentes. E é nessa hora que vemos se o governo está realmente comprometido com o crescimento ou se está apenas fazendo jogo de cena. Ajustar gastos requer planejamento, coragem e muitas vezes paciência. Os resultados não aparecem do dia para a noite. Em resumo, a ideia de cortar uma parte pode ser positiva se essa parte for obsoleta ou ineficiente. Mas se na pressa de mostrar austeridade o governo acaba cortando ações que geram crescimento econômico para o futuro do país, o país sai perdendo. Não é sobre gastar menos, mas sim sobre gastar melhor. E o outro braço da austeridade é, se o déficit continua, então vamos aumentar os impostos. Só que esse movimento tem um risco enorme, porque sufoca quem produz. Quando os impostos passam de certo limite, as empresas podem simplesmente decidir investir em outro país ou segurar as expansões. E nós já temos vídeo aqui no canal falando sobre isso, o vídeo da curva de Laffer. Se você não assistiu, clica aqui no canal, vai lá no vídeo da curva de Laffer para você entender melhor sobre isso. Mas voltando aqui, e quando as empresas fazem isso, elas geram menos empregos e, ironicamente, menos arrecadação futura. É como se o governo, ao ver um vazamento no barco, enchesse a embarcação de remendos sem planejamento, o que deixa a embarcação pesada e difícil de manobrar. Em vez de incentivar as pessoas a produzirem mais, ele joga um peso extra, atrapalhando todo mundo. Aumentar os impostos também tem um impacto psicológico na economia.
Quando as pessoas e empresas sentem que a cada ganho extra o governo abocanha uma grande parte, a motivação para empreender cai. Às vezes isso significa a morte de pequenas e médias iniciativas, que mal conseguem competir com grandes corporações ou multinacionais. Claro, os impostos não são um mal por natureza. Eles garantem serviços públicos, como infraestrutura, segurança, educação, ou pelo menos deveriam garantir. Mas a gente precisa de equilíbrio. Se a mão do governo é pesada demais, a gente perde o dinamismo. E aí a austeridade vira um tiro no pé. Ao tentar tapar buracos financeiros, o governo cria ainda mais obstáculos para o crescimento. E não dá para discutir austeridade sem falar do valor da moeda. Se de um lado o governo promete cortar gastos, mas de outro lado ele permite que os bancos centrais emitam dinheiro sem limites, a conta acaba não fechando. É como resolver um vazamento na cozinha, mas alguém vai lá e abre a torneira do banheiro e no fim das contas a casa continua inundada. Quando há inflação alta e crônica, as pessoas perdem a confiança no poder de compra do dinheiro. É aí que toda a ideia de austeridade vai por água abaixo, porque não interessa se o governo corta os gastos aqui e ali. Se a inflação come o salário das famílias, não tem ajuste que pare de pé. Por isso, a austeridade eficiente costuma incluir disciplina monetária. Um governo sério, ao adotar cortes, também busca manter a inflação sob controle, não abusando da impressão de moeda para bancar os déficits. Se há compromisso real com a estabilidade do valor, a economia passa a confiar que o remédio da austeridade tem coerência. É essencial encontrar formas de manter a moeda estável enquanto se encontram formas de reorganizar as contas públicas. Senão, caímos em contradições. Prometemos austeridade, mas acabamos gerando hiperinflação. E a população acaba ainda mais vulnerável. A moeda precisa ser sólida para que a confiança no ajuste fiscal também seja sólido. E como a austeridade afeta no crescimento de um país? Na medida que se eliminam os gastos desnecessários e se reforçam setores estratégicos, cria-se um ambiente propício para investimentos, aumento de produtividade e desenvolvimento de novas tecnologias. Isso, a médio e longo prazo, pode elevar o nível de renda geral, mas se as medidas são só cortar e pronto, sem diferenciar o que gera valor e o que não gera, pode acontecer o pior dos mundos: queda do PIB, desemprego alto e humor econômico péssimo, tornando as crises ainda mais persistentes. Imagine um time de futebol que dispensa os jogadores bons junto com os jogadores ruins, só para reduzir a folha salarial. O desempenho pode despencar e o estádio fica vazio. Tecnicamente, quando bem aplicada, a austeridade é como podar uma árvore. Tira os galhos fracos ou doentes, mas deixa o resto crescer mais forte. Se mal aplicada, é como cortar os galhos que dão fruto. E aí, em vez de saúde, a árvore murcha. O fator-chave é olhar para setores que vão impulsionar o amanhã, não sufocando a pesquisa, a infraestrutura, a inovação e a educação, por exemplo. E é fundamental lembrar que os efeitos da austeridade planejada demoram a aparecer, e políticos podem temer perder a popularidade nesse processo de transição. Ainda assim, as nações que fazem esse esforço com clareza e visão de longo prazo costumam emergir mais sólidas, com menos dívidas e mais vigor para competir internacionalmente. Críticos argumentam que a austeridade penaliza os mais pobres, enquanto cortes atingem programas sociais. A população de baixa renda sente o peso dos ajustes. Dizer que a austeridade pode ser vista como cortar verbas cruciais sem mexer nos benefícios das elites é o famoso sempre cai no colo dos mesmos. Já quem defende a austeridade diria que não agir seria muito pior. Uma bola de neve de dívida, inflação galopante e lá na frente o colapso seria ainda maior. Se um país vive adiando os ajustes, corre um grande risco de amontoar crises, calotes na dívida, fuga em massa de investimentos e um longo período de recessão. Situação já vista em muitos casos mundo afora. Pode haver sim um caminho intermediário, uma austeridade mais inteligente, que combina cortes em gastos obsoletos e paralelamente melhora o ambiente para negócios e investimentos. Assim, o cinto apertado vem junto com incentivos para que a economia produza mais e melhor. É a velha história de que eficiência e corte de gastos não precisa significar recessão se bem direcionados. De toda forma, a sociedade precisa ficar de olho, exigindo transparência sobre onde o governo está mexendo e, sobretudo, qual é o plano para o futuro. Mas se for instrumento para a reforma profunda, pode ser um empurrão para o que faltava para colocar as coisas no trilho.
A austeridade pode ser a vilã ou a mocinha. Tudo depende da rota que o governo decide seguir. Se é só aumentar impostos e cortar gastos de qualquer jeito, vira um veneno que sabota a economia e penaliza quem já está em dificuldade. Se vem acompanhada de critério, remanejando recursos para áreas que realmente trazem crescimento e reduzindo práticas ineficientes, ela vira aquela poda que fortalece o crescimento. No fim, é um alerta para a gente ficar atento. Quando ouvimos falar em austeridade, precisamos nos perguntar onde estão cortando e para onde esse dinheiro economizado está indo. Responder essas questões faz toda a diferença. E aí, você gostou desse vídeo? Então eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Você fazendo isso é como se você estivesse patrocinando o canal e me dando mais motivação para continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo.